Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Câmara Esporte. Em outras oportunidades, nós falamos para vocês que nós iríamos gravar uma coisa que pouca gente fala, mas que é muito legal, é muito importante. As pessoas acham que é difícil, mas o nosso convidado especial vai mostrar para vocês que não é nada difícil, basta um pouco de concentração. Neste exato momento, nós estamos aqui no Clube de Xadrez de Cubatão, que funciona aqui na Biblioteca Municipal, no centro da cidade, no Clube de Xadrez, para mostrar para vocês como é que funciona uma partida, o que significa o peão, a torre, cavalo, o rei, né? Tem o rei também, né, Silvio? Tem o rei, enfim. E para falar um pouco da história, para contar um pouco da história deste importante Clube de Xadrez aqui da cidade, na qual vários atletas importantes de nomes passaram por aqui, nós convidamos o Marco Antônio Guimarães da Silva, que é o vice-presidente do Clube de Xadrez. Este jovem rapaz que vai conversar conosco e com você, telespectador. Marco, muito obrigado por nos receber aqui, para a gente poder falar um pouquinho do xadrez. É uma honra ser convidado por vocês para poder falar um pouco sobre a história do clube e da importância que o xadrez tem. Não só para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, sim, mas também para a inclusão de pessoas na sociedade. Porque, assim, algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de se relacionar. E elas encontram no xadrez um esporte que não discrimina ninguém. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso. Todos se sentem incluídos. O xadrez, quando você acompanha uma competição, você percebe que, na verdade, todos formam uma grande família. Todos podem ser incluídos. Nós vamos falar a respeito disso. Está ali o Marco Antônio da Silva, que é o seu pai, né? Isso, que é o presidente do Clube de Xadrez. Daqui a pouco a gente vai mostrá-lo também. 1993 foi a fundação do Clube de Xadrez, foi isso? Isso, o clube foi fundado em 8 de novembro de 1993. Tá. Esse ano a gente vai completar 25 anos da fundação do clube. O clube ele nasceu para promover e difundir o xadrez na cidade de Cubatão. Então, o clube, ao longo do tempo, realizou 260 competições, a gente já teve participação de mais de 8 mil atletas nas nossas competições, distribuímos mais de 1.800 troféus, distribuímos mais de 2.000 medalhas. A gente tem números expressivos, inclusive de presença aqui na biblioteca, nessa sala de xadrez. Temos mais de 25 mil presenças registradas em livro. E a procura ainda nos dias de hoje continua sendo grande, Marcos, com relação à procura para jogar e para aprender o xadrez? A procura atualmente, ela está um pouco abaixo do que já foi antigamente, porque antigamente, na época 2014, 2015, quando eu fui presidente do clube, teve dia que a gente chegou a pôr 30 jogadores dentro dessa sala. Tá. E naquela época o xadrez estava em alta, o xadrez estava conquistando bons resultados. Em 2015, por exemplo, no meu segundo ano da gestão, a gente foi campeão dos Jogos da Juventude no feminino, vice-campeão dos Jogos da Juventude no feminino, campeão dos Jogos Regionais masculino e feminino. Bom, então, pera um pouquinho, vamos misturar as coisas. A gente quem? Você? Não, os atletas do clube que representam o município de Cubatão. Porque você é o vice-presidente, mas você joga também? Também joga. Também joga? Inclusive eu fazia parte da equipe dos Jogos Regionais. Ah, legal. O pai joga também? Meu pai também é atleta. Se você for disputar uma partida com um pai sem bairrismo, eu sou filho, eu tenho que respeitar meu pai, então tem essa ou não? Quem é que ganha hoje? Atualmente dá empate. Atualmente dá empate, a maioria dos jogos. Como é que faz para desempatar isso, Marcos? Como é que faz? Então, no torneio que a gente faz, o computador tem vários critérios de seleção. É muito difícil assim para um humano estabelecer quem vai ser o melhor do torneio com base em cálculos na mão. Então a gente insere alguns dados, entre eles rating, que é uma pontuação que mede a força dos jogadores,
média de pontos esperados, o score dos seus adversários. Existe e uma... tudo isso é calculado pelo programa Swiss Perfect para Como é que eu posso, por exemplo, melhores. dar um nome a uma pedra, Uma peça. uma peça. Isso. Todo mundo fala, rei, né? Jaqueline, rei. É a peça mais forte do jogo ou não tem? O rei é a peça principal, mas ele, dentro do jogo, é a peça que tem os movimentos mais limitados entre as peças principais. Eu vou explicar um pouco Eu vi melhor. aqui eu vi o Marco Antônio, seu pai, o presidente da Casa do Clube de Xadrez, Sim. explicando ali para a Jaqueline e para a Janice, e há uma diferença ali, né? Porque existem várias peças de peão. Sim, e o peão pode dar 2 passos, o outro não pode, por quê? Por que essa discriminação? Ou eu estou errado? Então, na verdade, o movimento dos peões é um dos mais complexos para a gente explicar. O peão, no seu lance inicial, ele pode andar até 2 casas. Não é obrigatório. Ele pode andar até 2 casas no lance inicial. Após o lance inicial, de uma em uma casa. Se o peão conseguir atravessar o tabuleiro inteiro, chegar na última linha do seu adversário, ele pode ser promovido a uma das outras peças, exceto o rei. Pode ser promovido a cavalo, a bispo, a torre ou a dama. O normal... Entendeu, Silvio? Entendeu? Mais ou menos, né? O normal é você promover uma dama por ser uma peça de ataque muito forte. A peça de ataque mais forte do jogo é a dama. Eu sou um leigo, como é que eu dou o nome àquela peça, por exemplo, é o tabuleiro? É esse que é o tabuleiro de xadrez ele é exatamente igual a um tabuleiro de dama. Então, mas é esse o nome? Isso, Tá, daqui tabuleiro. a pouco nós vamos mostrar aqui nos movimentos, mas eu queria que você primeiro, antes de tudo, falasse a respeito desta maravilha que nós estamos vendo aqui. Esses todos são troféus conquistados por algum atleta que passou aqui, enfim. A maioria deles Pelo foi em clube. competições que os atletas do clube estavam representando o município de Cubatão. Tá. Por exemplo, aqui, ó, Jogos Regionais, Caieiras 2003. 47º Esse Jogos daqui, Regionais. Jogos Regionais. Feminino, né? Esse é feminino. Esse aqui Tá. feminino. Eu fiz uma lista breve para falar para vocês sobre algumas competições e alguns resultados. Sobre Jogos Abertos da Juventude, o Clube de Xadrez de Cubatão, representando a cidade, foi campeão masculino em 1999, foi campeão masculino em Araçatuba em 2001, foi campeão feminino em Pirassununga em 2015, foi vice-campeão feminino em Votuporanga em 2005, vice-campeão masculino em Pirassununga em 2015, foi medalha de bronze no feminino em 1999, aqui em Cubatão, e foi medalha de bronze feminino em Oswaldo Cruz em 2004. 2004. Enquanto você está falando, o telespectador está acompanhando aí os troféus conquistados. Pode falar. Esses aqui foram referentes aos Jogos Abertos da Juventude. Fora isso, tem Jogos Regionais do Idoso, que a nossa atleta foi vice-campeã feminina em Barueri 2013. A individual. Nosso atleta, eu não entendi. Você disse o nosso atleta... A nossa atleta representando o município. Ah, tá. Perdão. Tá. Que os atletas... Que ano foi isso? Dos Jogos Regionais do Idoso 2013, em Barueri. Está recente. Sobre os Jogos Regionais, a gente tem uma longa relação de conquistas e de representatividade positiva para o município. Campeão masculino dos Jogos Regionais em 2001, realizado em São Vicente. Campeão feminino em Santo André em 2009. Campeão masculino em Santo André em 2011. Campeão feminino Santo André em 2012. Campeão masculino em São Bernardo em 2015. Campeão feminino em São Bernardo em 2015. Vice-campeão masculino em Caieiras 2002. Vice-campeão masculino Caieiras 2003. Vice-campeão masculino em Santo André em 2009. Vice-campeão masculino Santo André em 2012, medalha de bronze no feminino em Santo André em 2000, medalha de bronze feminino em São Vicente em 2001, medalha de bronze feminino em Caieiras em 2002, medalha de bronze masculino em Cutia em 2004, medalha de bronze masculino em Praia Grande em 2005,
Medalha de bronze feminino em Caieiras em 2006, medalha de bronze feminino no Guarujá em 2007, medalha de bronze feminino em São Caetano do Sul em 2008, medalha de bronze feminino em Santo André em 2011. Enquanto você passava toda essa relação de conquistas dos atletas que passaram pelo clube de xadrez, repito que foi fundado, como disse o Marco Antônio, em 1993, a Jaqueline e a Janice são duas aprendizes, é isso. Elas estão aprendendo, daqui a pouco a gente vai mostrá-las, são duas aprendizes. Sim, elas são... Ficaram com o olho desse tamanho assim, pô, será que a gente vai conquistar? Vai, não vai? É só treinar, né? Elas são duas pessoas da comunidade que se interessaram por conhecer melhor a modalidade e elas estão conhecendo ainda mais a importância que o xadrez tem. Quanto tempo, por exemplo, eu não entendo nada, absolutamente nada de xadrez, não sei jogar. Falei isso com o Marco Antônio, que é o seu pai, o presidente, né? Da outra vez que nós estivemos aqui, e conversei com você também. Aliás, lembrança a Vilma, que não está presente. Quanto tempo eu demoro? Eu sou mais ou menos assim. Eu não sou inteligente, mas de burro eu passo longe. Quanto tempo mais ou menos eu levo para aprender? 1h30, no máximo. Para aprender? 1h30 no máximo você consegue aprender todos os movimentos. Depois tem toda aquela ginga, aquele macete, né? Ou não? Claro. As técnicas vão evoluindo. Técnica, muito bem lembrado. As técnicas vão evoluindo conforme você vai ganhando experiência, e a experiência você vai ganhando conforme você vai jogando partidas. Quanto mais partidas você joga e quanto mais fortes são os adversários que você enfrenta, mais você aprende, mais você evolui. Por exemplo, tem uma regra ali, né, que nós vamos mostrar agora. Como escapar de um cheque. Pelo que eu entendi, é o tal do cheque-mate, não é, Marco Antônio? O cheque é uma ameaça. O cheque... O pai falou que o cheque é uma... Mas sim, não é sim. cheque... Calma. É cheque do jogo. O rei adversário está em xeque quando ele está ameaçado, mas ainda tem alguma possibilidade ou de fuga ou de proteção do rei. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo agora, parece que não, mas passa rápido, né, Marco? Nós vamos ao intervalo e nós estamos começando com o Marco Antônio Guimarães da Silva, que é o vice-presidente do Clube de Xadrez. E o Marco Antônio da Silva, é o pai dele, é o presidente do Clube de Xadrez e está aqui presente. E as alunas aprendizes, Jaqueline e Janice, estão aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e na volta, no tabuleiro, o Marco Antônio vai explicar para a gente como é que funcionam as peças, enquanto vocês acompanham o movimento do presidente com as atletas, tá certo? O Câmara Esporte volta depois do intervalo. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Como nós falamos no primeiro bloco, aqui é um tabuleiro, as peças estão aqui e o Marco Antônio Guimarães vai mostrar para a gente como é que funciona cada peça, como é que funciona o início de um jogo de xadrez, enquanto vocês acompanham as imagens aqui com o Marco Antônio, o presidente do Clube de Xadrez, com a Janice e também com a Jaqueline, eles que estão aprendendo, né, Janice e Jaqueline estão aprendendo. Só que antes disso, rapidamente, deixa eu só dizer o seguinte, no primeiro bloco a gente falou aí de vários troféus conquistados pelos atletas que passaram desde 1993 até agora pelo Clube de Xadrez, enfim, mas a relação é gigantesca e nós não temos tempo para falar, porque senão a gente precisaria de 4 programas ou mais para falar de todos os atletas, que até campeonato mundial já foi conquistado por atletas que passaram por aqui. Mas Marco Antônio, aqui está, eu quero jogar. Por onde eu começo? Qual peça que... Enfim, quem é o atleta? Agora é você, eu gostaria que você explicasse como é que funciona o jogo de xadrez para a população, para o telespectador, por favor. Aqui no tabuleiro nós temos um peão branco e um peão preto, só para poder demonstrar o movimento do peão. O peão, no primeiro lance dele, ele pode andar uma casa para frente ou 2 casas para frente. Não é obrigatório andar as 2 casas. Não é obrigatório andar as 2. Tá. Ele pode andar uma só ou 2. Perfeito.
A partir do momento que ele faz esse movimento, ele pode continuar andando com duas ou não? A partir desse momento, ele anda uma casa de cada vez para frente. Tá. O E o peão- jogo começa sempre com o peão. O jogo começa sempre com as peças brancas. Ninguém é obrigado a começar o jogo com nenhuma das peças. Tá. Pode começar com um peão, pode começar com um cavalo. Normalmente se inicia com um dos peões Tá. para você começar a abrir o jogo para outras peças. Perfeito. Por exemplo, as brancas aqui escolheram jogar com o peão uma casa só. As pretas escolheram avançá-lo duas. Tá. Se as brancas avançarem o peão para essa casa daqui, um peão fica de frente para o outro em diagonal a uma casa. Nesse caso aqui pode haver a captura do peão branco pelo peão preto. O peão é a única peça do jogo. E isso conta ponto. Então, a pontuação não é o mais importante do jogo. O mais importante do jogo é você matar o rei adversário. Mas isso eu vou explicar um pouco mais pra frente. Tá. O peão é a única peça do jogo cujo movimento de captura dele é diferente do movimento normal que ele faz durante o jogo. A captura do peão vai ser em diagonal, uma casa. Se fosse a vez das brancas, o peão branco poderia capturar o peão preto. Tá. E as outras peças onde entram nessa história, só que por enquanto só os peões estão funcionando. Então, se as brancas tivessem jogado duas e as pretas duas, o movimento de captura... Tá. Você tira a peça que estava no local e põe a sua peça no lugar. Deixa ela lá. Se o peão branco não quiser capturar o peão preto, não é obrigado. Se eu quiser simplesmente avançar, eu posso. Se eu quiser não fazer nada disso, jogar outra coisa, eu também posso. Outra peça. Sim, se eu quisesse fazer um movimento de cavalo, um movimento de bispo, um movimento de torre, um movimento de dama ou do rei, eu poderia também. No xadrez, ninguém Sim, é mas obrigado por a exemplo, como é que capturar a faz, peça por exemplo, adversária. ali no tabuleiro onde está o presidente? Como é que eu faço para movimentar, por exemplo, que eu estou vendo a fileira toda ela com um peão? Como é que eu faço, por exemplo, ali se eu quiser movimentar o cavalo, eu posso passar por cima aí, enquanto o Marco explica? Como é que funciona isso? O cavalo é a única peça do jogo que pula outras peças. Então, Tá. para iniciar o jogo, você tem a opção de um dos 8 peões ou dos 2 cavalos. Mas isso eu vou explicar mais detalhadamente um pouco mais para frente. O peão, como eu falei, ele anda para frente. Então, as brancas sempre iniciam o jogo. Iniciou jogando 2 casas, iniciou jogando 2 casas. Continuei avançando meu peão. Cheguei na última casa. Eu vou promover o peão. Eu posso escolher um cavalo, um bispo, uma torre ou uma dama. O normal é a dama, por ser a peça de ataque mais forte do jogo. Tá. Nesse caso aqui em específico, ambos chegaram do outro lado do tabuleiro, ambos conseguiram promover. O próximo movimento que eu vou explicar para vocês é o do cavalo. Tá. O cavalo, São 2. sim, são 2. Tá. O cavalo se movimenta em L. Esse cavalo aqui, por exemplo, ele pode se movimentar para cá, Pulando 2 casas. ou para cá. Eu vou colocar aqui coloquei 3 peões aqui para vocês poderem entender. O cavalo é a única peça que pode pular outras peças. O cavalo não captura nenhuma peça que está no caminho dele, só na casa final. Se tivesse um peão preto aqui, o cavalo poderia capturar ele, porque está na casa final do movimento dele.
Se esse mesmo peão estivesse aqui, o cavalo só vai passar por ele, não vai capturar ele. O cavalo ele é mais forte quando ele está em uma das casas que fazem parte do centro. Entendi. Nessa casa aqui, por exemplo, esse cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, esse cavalo aqui tem 8 opções de jogada. Nessa casa. Calma. Se eu trocar esse cavalo branco aqui por um cavalo preto, esse cavalo preto poderia capturar esse peão, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Que estão todos na casa final do movimento dele. Que é o movimento em L. Que é o movimento em L. Se você contar 2 casas para o lado, 2 casas para frente, 2 casas para trás, você só vai precisar fazer o movimento de virar. 1, 2, vira. 1, Deu para entender. 2. Então, o movimento do cavalo, 2, vira. 2, vira. Tá. Se você prestar atenção, ele sai de uma casa branca, vai para uma escura. Quando sai de uma escura, vai para uma branca, sempre formando um L. Um L, tá. Temos, Temos próxima peça, ou próxima jogada, não sei. Enfim. o próximo movimento que eu vou falar é o movimento do bispo. Nós temos um par de bispo disponível no jogo. Um fica na diagonal branca, o outro fica na diagonal escura. São 2. São 2, é um Tá. par. Esse bispo aqui, ele pode se movimentar nessa diagonal que ele está ocupando, por exemplo. Poderia vir para cá, poderia vir aqui. Esse outro poderia vir aqui ou aqui. Da casa inicial, esse bispo poderia chegar até esse peão, até aquele outro peão, e esse bispo poderia chegar até esse peão ou até esse outro peão. Tá. Sempre na diagonal em que ele Diagonal. se encontra. Entendi. Daqui Se tivesse aqui, por exemplo, já não daria. Então tem que já estar não aqui. daria. Tá. Sim, tem que estar na diagonal em que ele se encontra. Entendi, entendi. Nós temos, eu não sei se vai dar tempo, mas nós temos 3 minutos de programa para você. Falei que já 2 horas de programa para mostrar como é que funciona. As torres. Tá. Boa. Rapidamente aqui, que O movimento da nós vamos torre, fazer uma partidinha aqui entre os dois. Vamos lá, o rapidamente. movimento da torre é muito simples. Para frente, para o lado. Eu vou pôr as torres de novo. Tá. Para frente, capturei essa torre. E pro lado. Para o lado. A torre pode ir para frente, para trás, para os lados. Então o movimento da torre é o mais simples de todos. Perfeito. O movimento da dama. Lembra que eu falei dela na hora da promoção? Do peão? Esse daqui é o movimento do jogo, viu? Tá. Vou pôr as damas aqui no tabuleiro. E eu vou mostrar uma pequena curiosidade. Rápido. A dama, ela se movimenta como a torre, ou para frente ou para os lados. E ela também pode fazer o mesmo movimento que o bispo. Entendi. Na diagonal, Diagonal. que ela tiver. Da casa inicial, essa dama pode vir até esse peão, até esse outro,
capturar outra dama, vir pra cá ou vir pra cá. Tá. Aqui, lá, aqui, E lá. aqui ou capturar outra dama. O movimento dela é muito amplo. Então, uma peça que tem um poder de ataque muito forte. Muito forte. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, para encerrar, cadê o rei? O rei. Vamos, Cadê? vamos Esse falar aqui. do pobre coitado do jogo. Rapidamente, porque o programa está estourando. Como é que eu faço com essa peça aqui? Eu não sei onde é que coloca. Então, vamos lá. O rei. O rei, ele é o alvo de todos os ataques no jogo. Todo mundo precisa matar esse senhorzinho aqui. Esse rei, ele pode se movimentar uma casa para qualquer direção, uma casa. Então poderia vir para cá, para cá, E para cá. para cá, para cá ou para cá. Pode vir para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. Esses aqui são todos os movimentos básicos do jogo. Tá. Existem alguns movimentos especiais, mas para eles eu preciso de um pouco mais de tempo. Precisamos pra poder... de mais de tempo, porque o programa estourou. Vem cá, nós vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar o programa agora, fazendo uma pequena demonstração de dois craques, Marco Antônio, que é o presidente do Clube de Xadrez, e o Marco Antônio Guimarães da Silva, que é o vice-presidente, pai e filho. Nós vamos encerrar o programa com uma partidinha ali, para vocês terem mais ou menos uma ideia de dois atletas jogando xadrez. Marco, muito obrigado, pode ficar aqui, e aqui mesmo, agradecendo já a você, agradecendo ao pai, pela atenção com o telespectador, onde nós gravamos aqui, mostramos para vocês um pouquinho do Clube de Xadrez de Cubatão e como se joga. E se você quiser vir como aqui, como é que faz? Se quiser jogar, vem aqui na biblioteca. Todo mundo que quiser jogar ou aprender, pode vir aqui na biblioteca. Fica no primeiro andar da biblioteca. Faz uma inscrição. Não precisa fazer inscrição, Tá. é só comparecer aqui. Terças e quintas-feiras, das 19 até as 20h30. Terças e quintas-feiras, das 19 horas até as 20 horas e 30 minutos. Vem jogar, que isso aqui faz muito bem para a cabeça, tá bom? Vamos dar uma olhadinha ali, encerrando o programa Câmara Esporte, numa partida de xadrez. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.